que é a obra ou é o pensamento marxiano? É aquilo que é autógrafo, aquilo que é da responsabilidade direta de Marx, aquilo que é da lavra de Marx. Aquilo que nós temos construído, elaborado, formulado pela figura Karl Marx, que evidentemente funda uma tradição teórica e política. A partir da obra marxiana, ou mais exatamente, a partir de certos textos marxianos, de certas interpretações da obra marxiana, nós temos uma longa tradição. Tradição que amplia, recupera, desenvolve, atualiza, mas ao mesmo tempo unilateraliza, aleija, deforma a fonte originária. A essa tradição pertencem os vários marxismos. Não há um marxismo. Vamos nos entender aqui. Qual era o problema do senhor Antônio Gramsci, que vivia num país de recentíssima unificação nacional, com uma fratura socioeconômica claríssima entre o norte e o sul, um norte industrializado, moderno, e um sul de base agrícola, com tradições políticas extremamente anacrônicas, mas um país, atenção, onde a unidade nacional convivia com a presença estatal da Igreja Católica. Quero lembrar para vocês que a questão com o Vaticano só é resolvida em 29, o Acordo de Latrão. Qual era o problema de Gramsci? Problema teórico-político. Respondam o que vocês quiserem, mas se eu comparo com o problema de José Carlos Mariátegui, primeiro grande marxista latino-americano, fundador do Partido Comunista Peruano, qual era o problema de Mariátegui? Que viveu 2 ou 3 anos na Itália, num período em que Gramsci estava em plena atividade, tanto que ele é considerado, inclusive, o Gramsci latino-americano. Qual era o problema dessas duas figuras? Ambos marxistas, ambos comunistas. O problema de Mariátegui era um país onde 4/5 da população era de indígenas. Não tinha o problema da igreja, não tinha o problema da unidade nacional, a fratura não era entre o sul e o norte, a fratura é entre a costa e a serra, componente étnico fundamental, sem o proletariado de que a Itália do Norte dispunha. Vocês acham que essas duas figuras iam pensar Marx da mesma maneira? Esqueçam Marx, esqueçam Gramsci e Mariátegui. Pense, por favor, em Álvaro Cunhal, marxista português, secretário-geral do Partido Comunista Português, e pense em Mao Tse-tung. Mao tem a constituir um país com unidade nacional, uma revolução de sentido proletário com base camponesa. O problema de Cunhal é inteiramente outro. Essas duas figuras podem ser marxistas do mesmo jeito? Se Marx fosse um teórico, como foi Weber, como foi Durkheim, as coisas até podiam se resolver numa boa análise textual em seminários acadêmicos. Marx é um teórico vinculado à revolução. A revolução não é um problema teórico, ela é um problema de solução prático-política. Lenin leu um Marx, e a sua genialidade está em que ele leu Marx para mudar a Rússia czarista. Mariátegui leu outro Marx,
leu Marx para mudar a realidade peruana. E nisso reside a sua genialidade. Gramsci leu Marx para compreender e transformar a sociedade italiana. É evidente, meus amigos, que esses marxismos, todos eles, são e não são da responsabilidade de Marx. São-no na medida em que se inspiram na obra marxiana. Não o são na medida em que respondem a contextualidades histórico-políticas que são determinadas. E como os revolucionários não têm compromissos de natureza puramente acadêmica, eles retiram de Marx aquilo que lhes é funcional. Nenhum problema até aí. O problema é quando se transforma uma certa interpretação, uma certa visão de Marx em algo universal. Por isso eu sugiro que trabalhemos, dados os escopos desse, não direi curso, né? Desses nossos 5 encontros, em cima disso aqui, sem desconhecer que o nosso acesso a Marx, frequentemente, não se deu por aqui, mas se deu por aqui. E aí o resultado é um bocado complicado, né? Primeiro, aquele monte de marxista que nunca leram Marx. Né? Segundo, os instrumentos de vulgarização. Escuta, eu não estou falando dos outros, não, eu estou falando de mim. Eu entrei nesse negócio aí decorando as 3 leis da dialética. Eu nunca entendi porque que não eram 5, ou 7, ou não. 3 deve ser um número cabalístico. Né? Eu me lembro que em 1963, quando eu fazia a minha estreia no movimento político lá da minha terra, saiu um livro da editorial Vitória. Se alguém conseguir por aí em sebo, pode comprar, porque vale como raridade bibliográfica, né? Mas não leia não. Um livro chamado Fundamentos do Marxismo-Leninismo. Um catatal de 800 páginas, e que eu li e fiquei, esse é que é o caminho. Nessa época eu namorava uma moça que vinha da esquerda católica e que estava largando a militância católica. E era por isso, aliás, que eu a namorava. Logo que ela largou a militância católica, eu enfiei-lhe o livro de leia, porque aqui você vai encontrar a solução. Essa moça, muito argutamente, uma semana depois me devolveu o livro. E eu custei a entender o que ela me disse. Fui entender anos mais tarde. Ela me disse: ô Zé Paulo, muito obrigado. Eu estou saindo de uma religião, não estou entrando em outra. O que eu quero sinalizar com esse exemplário bem banal, é que a maioria de nós se formou aonde? Se formou na luta política, que não é uma academia, ou então se formou numa academia de onde a luta política foi banida. Então o resultado dos 2 lados é catastrófico. Propor agora um regresso a Marx não é considerar que a programática de Marx nos é contemporânea. Seguramente não é. Agora, a problemática de Marx, esta nos é absolutamente contemporânea. O suposto do que vou lhes dizer daqui para frente é o seguinte: só com Marx nós não entendemos o nosso mundo contemporâneo. Sem Marx, nós o entendemos menos ainda. E contra Marx, nós cancelamos a compreensão do mundo contemporâneo.